Boa noite, tudo bem? Estou aqui como convidado hoje. Que momento, hein? E vim aqui para orar com o Thiago. O Mateus pediu para que eu fizesse isso. E queria orar junto com vocês, pedir a presença de Deus aqui junto com a gente. E nesse momento queria que vocês junto comigo se ajoelhassem para nós fazermos uma oração. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, bom Pai, por esse dia. Continue conosco, dá-nos uma boa semana na Tua companhia e de maneira especial agora esteja com o Thiago, ao ele abrir a Tua palavra, para que ela fale ao nosso coração, Pai. A gente também já entregamos, nós aqui já entregamos também os dízimos e as ofertas, já louvamos o Teu nome e agora a gente quer que o Senhor continue conosco ao abrir a Tua palavra, ao abrirmos a Tua palavra, que sintamos a Tua presença do nosso lado. De maneira especial, Pai, use o Thiago como Teu instrumento, que essa mensagem primeiro fale ao coração dele e que, assim como o Senhor já falou, ao ele preparar essa mensagem, que agora ao ele transmitir a mensagem, que seja uma bênção para ele e para a gente também. Abençoe os que estão aqui na igreja, os que nos assistem aí online e aqueles que nos assistirão depois. Nós oramos muito agradecidos, em nome de Jesus, amém. Esqueci que o Thiago fez uma cirurgia no joelho recentemente, senão a gente tinha orado de pé, Thiago, desculpa. Tiago, Deus te abençoe nesse momento especial de abrir a palavra. Que as palavras que você apresentar aí sejam bênção para a gente, né? Que a gente saia daqui desafiado a ser melhor. Eu vou colocar só o púlpito um pouquinho para cá. Isso. Aí está centralizado. Gente, Deus abençoe. Muito bom estar aqui, né? Desculpa, Tiago, um minutinho. A gente está acabando de arrumar as coisinhas aí. Continue orando por nós aí na reta final. Já estamos com a passagem comprada, tudo se encaminhando assim dentro da ordem natural das coisas daqui para frente. E orem por nós lá pelo desafio que nós teremos no Equador. E a gente vai continuar orando muito por vocês para que dê certo. Eu estava falando para o pessoal, Thiago, você ainda tive o privilégio de assistir presencialmente aqui. Os outros eu vou ter que assistir tudo online, né? Mas que continue sendo uma bênção. É bom ver a igreja cheia de jovens, né? Isso é especial. Então, de fato, preste atenção, né? Para você aprender mesmo e assimilar o porquê que você está, porque você acredita no que você acredita. Isso é muito especial, é um desafio para quem prega aqui, para quem preparou as coisas e tudo, mas para a gente que está sentadinho aí também é uma oportunidade muito especial. Então, que Deus abençoe e aproveite, tá bom? Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, igreja. Esse boa noite é para você que está nos acompanhando pela internet, não se enganar e saber que essa é a Igreja Central de Curitiba. Então a gente dá um boa noite bem firme, mesmo que quem está aqui hoje pode estar enganado, né? Porque sempre que me botam na escala para pregar faz 30 graus. E eu já venho com o meu paninho, então vocês não se assustem, porque eu suo mesmo. Não é tanto nervosismo, é mais calor mesmo. E hoje é um domingo, um culto com um simbolismo diferente para mim, porque o Branca já antecipou, né? Eu estava escalado para pregar aqui em dezembro, em janeiro, em fevereiro e agora em março. Imagino que pela falta de pregador, né? Mas eu estava. E eu acabei tendo uma lesão, fui fazer o que eu não sei fazer. Fui jogar bola, acabei rompendo meus ligamentos do joelho. O menisco tive que fazer uma cirurgia. E eu fiquei 15 dias na cama, fiquei 45 dias sem botar o pé no chão. Então, eu ainda estou me recuperando. Então, isso faz vocês terem a certeza que vocês não vão ter um culto muito demorado, porque eu não consigo ficar em pé muito tempo. Então, essa é mais uma certeza que em 30, 35 minutos a gente vai falar sobre o tema que a gente está falando. E também é um simbolismo especial para mim, porque vocês todos sabem, né? O Branga e a Samantha estão se despedindo. Eles foram um casal que foi uma bênção aqui como pastor. Todos os jovens, a presença maciça dos jovens aqui tem que demonstrar alguma coisa, né? E demonstra claramente o benefício que eles trouxeram para essa igreja. E para mim, de uma forma muito especial, eles foram
um casal. Essa é a vantagem de ter a minha sobrinha hoje cuidando do staff. Então, se porventura a perna falhar, tem aqui, mas eu acho que 30 minutos aí eu consigo. Então, como eu estava falando para vocês, a Samantha e o Branga, para mim, foram um casal especial, né? Porque além de pastores, eles foram meus amigos. E eles têm acompanhado a mim e a Amanda nos últimos meses, as últimas semanas. E nesse período que eu tive acamado, vamos dizer assim, que eu não podia botar o pé no chão, Mateus, eu acabei vivenciando um milagre. E antes de eu começar, eu gostaria de falar desse milagre rapidamente, que é a possibilidade de ser o meu último sermão solteiro, né? Porque nesses dias ali de recuperação, eu acabei pedindo a minha namorada em casamento. Ela está ali, ó. A razão desse milagre está ali. E o William e a Samantha têm estudado a Bíblia conosco. A Amanda ainda não é batizada. E eles vão fazer falta para nós, também como amigos. Então, para você que acha que os milagres ficaram no Antigo Testamento, para quem é mais próximo, amigo meu, o Felipe Aquenso, ele sabe que essa igreja está vivenciando um milagre. Então, possivelmente, a não ser que o meu próximo sermão ocorra rapidamente, o próximo eu já serei um homem casado. Essa série é uma série que já foi falada aqui. São 28 domingos que a juventude dessa igreja, e mais uma vez eu agradeço por me incluírem na juventude. Eu não sei se o tema era muito ruim, ninguém queria falar, mas acabaram me convidando, porque pela igreja eu não me caracterizo exatamente mais como jovem, porque eu já passei dos 35. Mas ou porque eu sou meio piadista, ou estou sempre com eles, me convidaram. E eu fico feliz também por estar participando de uma série jovem. Esse livro aqui, pega aqui, esse livro aqui se chama Razões para Crer, e é um livro que está sendo usado como base para essa série. Eu hoje estou falando o terceiro episódio dessa série, e hoje eu vou falar sobre Deus Pai. O William começou falando há algumas semanas atrás sobre as Escrituras. O Mateus fez a segunda capítulo falando sobre a Trindade. E hoje eu começo falando sobre uma das pessoas da Trindade. Antes de eu começar o culto efetivamente, eu quero orar rapidamente com vocês. Querido Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pela juventude dessa igreja. Abençoa esta igreja. Abençoa esse culto de hoje. É isso que pedimos em Teu nome. Amém. Quem é Deus? Uma pergunta muito simples. Quem é Deus? Se você tivesse que responder essa simples pergunta, quem é Deus? Deus, na Bíblia, ele fala com sotaque humano. Ele se revela através da Bíblia. E eu queria mostrar para vocês algumas das características de Deus. Não só do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. Uma vez perguntaram para uma pessoa quem era Deus. E ele respondeu, e eu que sou um contador de histórias, adoro usar as parábolas da Bíblia, ele respondeu da seguinte forma: uma noite uma mãe foi colocar sua filha para dormir, seu filho para dormir. E ele foi no quarto e colocou: dorme, meu filho. E ele falou assim: mamãe, está escuro, eu estou com medo. Ela olhou para o filho e falou assim: meu filho, dorme, eu sei que está escuro, mas Deus está com você. O filhinho olhou para a mãe e falou assim: eu sei que Deus está comigo, mas hoje eu gostaria de alguém com rosto. A Bíblia,
ela revela o rosto de Jesus. Se Jesus Cristo estivesse hoje conosco, ele possivelmente não estaria usando aquela túnica branca, ou aqueles cabelos compridos, aquela sandália. Quem é Deus? Deus se revela de acordo com o que a cultura pode compreender. Naquela época, na época do Antigo Testamento, as pessoas frequentemente estavam escravizadas, viviam no deserto. E em muitos casos, até hoje, muitas pessoas confundem o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Tem pessoas que imaginam até que existe um Deus para o Antigo Testamento e um outro Deus para o Novo Testamento. Um Deus do Antigo Testamento, um Deus onipotente, um Deus vingativo, justiceiro e às vezes até ocupado para pensar em mim pequenininho aqui. Mas isso é uma avaliação absolutamente desconectada do que a Bíblia diz. Eu gostaria de ler com vocês rapidamente alguns versos, alguns do Velho Testamento e alguns do Novo Testamento. Eu gostaria de ler com vocês o primeiro verso que eu gostaria de ler, está no comecinho da Bíblia, em Êxodo, no capítulo 34 de Êxodo, versículos 6 e 7. Nós vamos ler alguns versos e eu vou começar com esse. Êxodo 34, versículos 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Através desse verso, diferente dessa ideia de um Deus raivoso e ocupado, nós temos um Deus misericordioso. Um Deus que se preocupa com a remissão dos seus pecados. Um Deus que é caracterizado como compassivo, clemente e longânimo em misericórdia. Bem diferente dessa ideia de um Deus raivoso, que muitas pessoas podem ter a ideia que no Antigo Testamento Deus se apresenta dessa forma. Nós temos na sequência a caracterização de Deus como um Deus redentor. Vá para os Salmos, para o livro de Salmos, ainda no Antigo Testamento. Salmos capítulo 18. Em Salmos no capítulo 18, no versículo 2, nós temos o seguinte: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a minha força da minha salvação, o meu baluarte. Andando um pouquinho mais no Salmo 19, versículo 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até os confins do mundo. Nesse salmo nós temos a figura de um Deus redentor que, mais uma vez, diferente dessa ideia de que existe um Deus amoroso no Novo Testamento e um Deus justiceiro no Antigo Testamento, aqui ele é caracterizado como um Deus redentor. Na sequência, em Salmos ainda, no capítulo 46, versículo 1, nós temos um verso muito lindo. Um verso que frequentemente é usado e proferido por muitas pessoas na igreja e nas suas casas. Versículo 1, capítulo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Continuando no versículo 2, portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem.
no seio dos mares. Porque o Deus Pai, o Deus do Antigo Testamento, Ele é um Deus de refúgio. Eu não sei exatamente qual é o momento da sua vida que você se encontra. Frequentemente, quando eu assisto os sermões pelo YouTube, eu tenho o costume de ficar vendo os comentários ali no chat. E você vê muitas pessoas clamando por oração. Muitas pessoas acometidas por doenças ou familiares com doenças. O Deus Pai do Antigo Testamento, Ele também é o seu refúgio. Ele está a uma oração do seu clamor. Então eu quero dizer para você que nos acompanha pela internet, em que pese que em alguns momentos a gente tenha a sensação que o Senhor Deus, Ele está ocupado demais para escutar a mim, a um coitado, um miserável. Eu queria dizer com a certeza que esses versos da Bíblia do Antigo Testamento me dão que Deus Pai é o seu refúgio. Ele está à sua disposição. Ele está a uma oração para ouvir a sua voz. Esses versos, eles nos dão a certeza que qualquer correlação do Antigo Testamento com um Deus justiceiro e do Novo Testamento de um Deus amoroso, elas não estão conectadas com a Bíblia. Duda, coloca aquela tela para mim lá, por favor. Existem outros vários versos na Bíblia, no Antigo Testamento, que te trazem as características de Deus Pai. Esses são versos todos do Antigo Testamento. Eu não vou ler todos, mas eu vou deixar para que você possa ler depois, para que você possa ver depois pelo culto na internet. São todos versos que caracterizam a figura de Deus, como Deus se revela. Bota de novo para mim, Duda, por favor. Você tem a característica de um Deus perdoador, um Deus de bondade, um Deus de fidelidade, um Deus de salvação, um Deus que é Pai. Se você ainda tem dúvida, agora nós vamos para o Novo Testamento. E no Novo Testamento a gente vai ver que, como não poderia deixar de ser, já que a Bíblia é uma só, o Antigo e o Novo Testamento, eles fazem parte da mesma inspiração. E aqui eu quero fazer mais uma atenção, pedido de atenção para você. Você que é visitante, você que nos acompanha pela internet, frequentemente a gente vê alguns líderes religiosos, alguns muito famosos até na internet, reclamando a veracidade só do Novo Testamento. Tem muita gente por aí que diz que o Velho Testamento, o Antigo Testamento foi abolido. Eu só quero pedir que você tenha a tranquilidade de analisar que esses mesmos líderes religiosos que falam que só o Novo Testamento está valendo, frequentemente eles vão justificar alguns pedidos financeiros através do Antigo Testamento. Então tenha cuidado. A Bíblia é uma só, a inspiração dela é uma só. E o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Eu queria ler com vocês um versículo que está no capítulo de João, no Evangelho de João, no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. E ele diz o seguinte, aqui ele revela um pouco da face de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aqui Deus fala o que todos nós sabemos. Um Deus onipresente, como o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento não poderia ser possível que alguém tivesse visto a face de Deus. Existe sim algumas passagens na Bíblia que contam que em alguns momentos, algumas pessoas viram uma parte mínima da face de Deus, da glória de Deus.
A mais famosa talvez seja a passagem em que Moisés pede para ver a glória de Deus, e Deus coloca ele num espacinho de uma fenda, e ele fala assim: olha, eu não vou poder te mostrar a minha face, eu não posso revelar a minha glória para você, o tamanho da minha glória, eu não consigo fazer isso agora, mas eu vou deixar para que você veja um pouquinho, só uma partezinha. E aí Deus passa e Moisés tem uma visão maravilhosa da parte que Deus permite que seja revelada. Existem muitas coisas que não são reveladas. Nós todos vamos passar essa vida toda correndo atrás de algumas respostas, e algumas delas nunca virão, porque para Deus existe tempo para tudo, e o que Deus queria revelar já está revelado. E a sua glória, o poder de Deus, ele foi revelado na medida que poderia ser revelado. Na sequência, eu gostaria de ler com vocês, no livro de João também, no capítulo 14, no versículo 9. Mais um texto, o último texto que eu vou ler hoje. E esse, para mim, é uma clara confirmação do que nós falamos até agora. No versículo 9, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aqui Jesus diz a Filipe: que dúvida que você tem? Que dúvida é essa? Você que anda comigo todo o tempo, que dúvida é essa para que eu te mostre quem é o Pai? Esse capítulo, para mim, ele sepulta essa ideia de um Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. Quem me vê a mim, vê o Pai. É muito comum essa impressão de dois livros, duas Bíblias e dois deuses. O Deus bonzinho, que veio para justificar todos os nossos pecados, para nos levar para o céu, e para que a gente entenda que existe um Deus amoroso, e lá para trás a gente deixa meio quieto o Velho Testamento. Talvez não seja por acaso que a Bíblia Deus utilize a metáfora, a figura de pai, da relação de pai e filho. Eu sei que para algumas pessoas a relação de pai e filho, elas podem não caracterizar exatamente o que a Bíblia e o que o amor de Deus Pai revela através da Bíblia. Nesse mundo nós temos muitas distorções humanas sobre a relação amorosa de um pai e um filho. Mas eu não tenho dúvida que a metáfora utilizada da relação de Deus Pai conosco, ela é fiel, amorosa. Ele quer dizer da relação de amor que um pai tem com o filho. Talvez você tenha tido um pai que tenha feito todas as tuas vontades, mas talvez você não tenha tido a melhor relação com seu pai. Talvez você tenha tido um pai austero, um pai bravo, um pai raivoso, ou talvez você tenha tido um pai amoroso. Talvez você tenha tido uma mistura de todos eles, mas a relação que Deus coloca para nós é a relação de amor. Um Deus amoroso, um Deus que não se cansa de nos ouvir. Existe um texto que são 3 parábolas. São 3 parábolas e algumas pessoas, alguns estudiosos imaginam que não são 3 parábolas. É uma só, continuação uma pela outra. Eu não vou ler ela toda,
eu vou contar elas todas, mas é bem rapidinho. Ela está no livro de Lucas, capítulo 15. Se você depois quiser ver com mais calma, você pode ler em casa. São as parábolas que revelam o amor de Deus. Talvez você nunca tenha imaginado o porquê delas. É a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido, ou o filho pródigo. A parábola elas todas começam porque eles estavam criticando que Jesus se reunia com os pecadores, e eles diziam assim, os fariseus, olha lá Jesus se reúne com os pecadores. E ele começa a contar a história da ovelha perdida, que um pastor que tinha 100 ovelhas, depois de um dia de muito cansaço, ele perde uma das suas ovelhas. E ele leva as 99 para um lugar seguro, e depois de deixar elas num lugar seguro, ele vai atrás da 100ª, da única que estava perdida. Ele consegue achar aquela ovelha, e eu não sei se você sabe, a ovelha ela não tem a capacidade de tomar a decisão, quando ela está perdida, de voltar para casa. Ela não sabe voltar para casa. Ela sabe que ela está perdida, ela sofre por estar perdida, mas ela não consegue ir atrás do seu pastor. Ele foi lá, achou a ovelha, levou para o lugar seguro, e aí ele chamou todos os amigos dele para que se alegrassem com ele, porque ele tinha achado a ovelha que estava perdida. A parábola da moeda perdida diz que uma senhora, ela tinha uma série de moedas em casa. A Bíblia, dependendo da versão que você vê, ela fala da dracma perdida. Dracma era a moeda da época. E ela tinha várias moedas e ela perdeu uma moeda. E a Bíblia conta que, ela fala que ela acende uma candeia e ela levanta os seus móveis para achar aquela moeda perdida. Essa moeda não sabe que está perdida, mas era importante para aquela senhora. Então ela acha essa moeda e ela chama todas as amigas dela para que se alegrassem com ela, porque ela tinha achado a moeda perdida. A terceira parábola, e a mais conhecida de todos aqui, diz que um senhor tinha 2 filhos. E certo dia o filho mais novo foi ao pai e reclamou a sua herança. Pai, para mim deu, quero ir embora, passa o meu dinheiro que eu vou dar uma banda por aí. O seu pai reúne os valores, entrega para o filho, e poucos dias depois esse filho some no mundo. E ele tem a vida mais em cima dos caminhos de Deus, a vida mais horripilante que pode ter. Ele se envolve com tudo que é de errado. A história conta que pouco tempo depois sobreveio fome naquele país. E aquele filho que tinha tudo na casa do pai, ele começa a passar fome. A ponto que, onde ele trabalhava lá, ele dava comida para os porcos. Ao ponto que, certo dia, ele invejou aos porcos, porque aqueles porcos pelo menos tinham o que comer. Aquele filho, começando o processo de arrependimento, ele pensa, eu não tenho coragem de voltar para casa. Eu não tenho coragem de dizer para o meu pai que eu pedi o dinheiro, gastei tudo por aí, e agora eu quero voltar para casa. Eu vou voltar para casa e vou me oferecer para ser um trabalhador, para ser mais um dos empregados do meu pai, porque pelo menos lá eu tenho certeza que todos os empregados têm comida em fartura. A parte mais bonita dessa história é que ele reúne as suas forças e ele volta para a casa do pai. E envergonhado, pronto para pedir para o seu pai que lhe desse uma vaga de emprego, para que pelo menos ele tivesse pouso e comida. Quando ele está chegando perto da casa do pai, ainda distante, aquele pai avista o filho. E sem nenhum remorso, sem titubear nenhum segundo, ele vai ao encontro do filho. Ele não fica esperando o filho chegar, ele vai ao encontro do filho. Ele abraça o filho.
E ele devolve ao filho o que ele tinha de direito. Ele não dá só pouso e comida para o filho. Ele reestabelece o mesmo amor de antes para aquele filho. O que essas 3 parábolas têm a ver com a figura amorosa de Deus Pai? Na primeira parábola, a parábola da ovelha, a ovelha, ela sabe que se perdeu. Ela sofre por estar longe, mas ela não tem condição de voltar para casa. Ela não sabe voltar para casa. Existem muitas pessoas aqui nessa igreja e muitas pessoas por aí que sentem um vazio, que em algum momento foram apresentadas para esse amor de Deus, mas não tem o caminho para voltar. A ovelha, ela está perdida, mas ela não sabe voltar para casa. Existem muitas pessoas que têm um vazio no coração, mas elas não sabem voltar, não sabem o caminho. Eu hoje estava passeando com a Amanda no shopping e ela me atentou para uma coisa. Nós fomos na livraria e ela falou assim: tempos atrás eu vinha nessa livraria e não tinha nenhuma seção que falasse sobre religião. Hoje, quando nós entramos na livraria Curitiba, as primeiras estantes eram todas sobre religião. E tinha uma estante inteirinha só de Bíblia. Quem é o Deus verdadeiro? A ciência diz que todos nós temos um vazio dentro do coração, um vazio dentro do peito, que é do tamanho e tem a forma de Deus. Quem é o Deus verdadeiro? Aquele que preenche esse vazio do teu coração. A segunda parábola, a parábola da moeda perdida. A moeda é um ser inanimado. Ela não sabe o valor que ela tem, ela não sabe que está perdida. Para ela tanto faz como tanto fez. Tem muita gente por aí que está perdida e nem sabe que está perdida. Tem muita gente que está por aí, que está vivendo a vida do jeito que quer levar. Paciência. Ela não tem noção da realidade. Ela não sabe quem é o Pai. Nunca sentiu o amor do Pai. Por isso tem vocês aqui. Por isso tem os jovens dessa igreja. Por isso que ontem essa igreja entregou 30, 40, 50 mil livros para que essas pessoas que não sabem que estão perdidas, que não sabem aonde eles encontram o amor do Pai, para que eles possam saber onde eles encontram o amor do Pai. E a última parábola, que é a parábola do filho pródigo, que com certeza quem frequenta essa igreja já escutou muitas vezes, mas talvez nunca tenha se atentado para o motivo que ela está nesse livro. Ali, Jesus colocou essa parábola, como ele frequentemente fazia, ele respondia às pessoas através de histórias. Eu já preguei algumas vezes aqui nessa igreja e eu sempre falo que eu gosto de história. Eu não sou um grande conhecedor da Bíblia. Eu sou muito pior que a maioria de vocês aqui em termos de conhecimento. E eu frequentemente falo para vocês terem piedade quando eu venho pregar, porque amanhã eu estou no balcão ou na internet. Mas a parábola do filho pródigo, ele diz o seguinte: aquele filho talvez seja o pior de todos, porque ele se perdeu, porque ele quis se perder. Ele estava no seio do Pai, ele tinha o amor do Pai, ele tinha o que todo mundo aqui queria. Ele tinha uma casa, tinha família, tinha trabalho, tinha amor, tinha perspectiva. Ele escolheu se perder. E aí vem o milagre do amor do Pai. Porque quando ele achou que ele já tinha ido longe demais, o Deus misericordioso do Antigo Testamento, ele apareceu para aquele filho.
E quando aquele filho pensou em voltar, Christian, quando ele pensou em voltar, quando ele teve dúvida de como o pai dele ia receber, quando ele foi visto ao longe, aquele pai saiu correndo para receber aquele filho. É assim que Deus faz. Não acredite em ninguém que diga que você foi longe demais. Mas também, principalmente você, jovem, não ache que você vai encontrar o amor de Deus Pai em qualquer lata de lixo. Não ache que você vai encontrar o amor de Deus Pai nos shows por aí. Não ache. Você sabe onde você pode achar. E você sabe que você vai achar. E Deus está só procurando uma possibilidade para que você volte para casa. E eu queria terminar essa breve reflexão contando uma última história, bem rápida. Eu queria mostrar essas imagens aqui para vocês hoje. Já passou o tempo, mais 3 minutinhos. Só que, como a gente está fazendo uma transmissão pelo YouTube, se eu botasse esse vídeo, o YouTube ia derrubar a transmissão. Porque isso é uma história real. E ela virou um documentário. Ela virou filme. Então eu vou contar para vocês. Se depois você tiver curiosidade, você procura. Uns 20 anos atrás, tem uma situação que ficou chamada, que ficou conhecida como o assassino de Green River. Alguns de vocês já ouviram falar. A minha mãe, que é psicóloga, não me deixa mentir, e os outros médicos podem me corrigir. Um sociopata, um psicopata, ele não tem sentimentos. Ele não demonstra sentimentos. E esse cara, esse monstro, ele, depois de muito tempo, de muita caçada nos Estados Unidos, ele foi preso. E ele foi preso porque ele estava sendo acusado de ter matado 49 mulheres. E diferente daqui do Brasil, lá nos Estados Unidos, quando uma pessoa dessa vai para júri, ele pode ser confrontado pelas pessoas. Notadamente pelas vítimas, pelas famílias das vítimas. E naquele júri, ele foi confrontado pela família de algumas das mulheres. E todas elas amaldiçoavam aquele monstro. E xingavam aquele monstro. E falavam com raiva daquele monstro. E ele bem ali, bem na frente. E ele passou horas e horas sem esboçar nenhum sentimento. Apenas frieza e desdém. Até que entrou um senhor de barba branca, grande, cabelos brancos, suspensório. E ele parou assim, ele baixou a cabeça e ele falou, o nome desse monstro é Gary. E ele chamou, Senhor Gary, você tornou a minha vida muito difícil. Porque você está me obrigando a exercer o mais difícil dos ensinamentos do meu mestre. Eu sou cristão. E eu queria dizer para o Senhor que eu lhe perdoo. Nesse momento, inexplicavelmente, aquele monstro caiu em prantos e começou a chorar. Sabe por quê? Porque é isso que o amor de Deus faz. Talvez agora vocês vão lembrar de um verso que a gente sempre escutou e nunca tentou, que é o amor de Cristo nos constrange. O amor de Deus através daquele senhorzinho
constrangeu aquele monstro, até que ele não tivesse mais o que fazer, e ele caísse em prantos. Naquele dia, toda aquela comunidade entendeu o que é o amor de Deus, o Pai. Nunca tenha dúvida do amor de Deus, o Pai. Do amor do Deus Pai do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Tenha certeza que Ele te escuta, Ele sonda o seu coração, e Ele está pronto a redimir os seus pecados, perdoar, te entregar misericórdia, e mais do que qualquer coisa, está esperando você, está preparando um lugar para você. Enquanto a Ana canta, que você possa se conectar com esse Deus, e que você possa se entregar de todo o teu coração para o amor verdadeiro, o amor de Deus o Pai. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimentos de erguer sua voz ao léu. Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão
Antes de orar, eu gostaria de dizer para o meu pai e para minha mãe que eles facilitaram o meu entendimento do que é o amor de Deus, Pai. Dadinho, obrigado pela visita. Vamos orar. Querido Pai, querido Deus, Pai, o Senhor que nos escuta, que sabe aquilo que pensamos, como agimos e o que fazemos, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós aqui, que o Senhor possa nos dar força quando a gente acha que não tem mais força, e que a gente tenha o discernimento total, que o Senhor nos ama, o Senhor é um Deus amoroso, e está só esperando o dia do reencontro. Nos dá a esperança do reencontro, nos dá também uma boa semana, leva-nos para os nossos lares, guarda toda essa igreja e a juventude principalmente dessa igreja. É isso que pedimos e te agradecemos. Amém.